Olá, seja bem-vindo ao webinar O Emprego das Redes IP no Mundo das Telecomunicações. Meu nome é Mariana Duarte, sou formada pelo Inatel em Engenharia Elétrica com ênfase em Telecomunicações. Atuo como especialista em sistemas do Inatel Competence Center, ministrando treinamentos presenciais e realizando a tutoria dos cursos de atualização de educação à distância na área de redes de dados. Agradeço a presença de todos e estou à disposição para interagirmos no chat durante o evento. Vamos lá? Atualmente, é mais do que comum utilizarmos a internet para várias ações e necessidades em nosso dia a dia. É algo que está presente desde os aplicativos mais simples, como aqueles que usamos para trocar mensagens, postar foto em redes sociais e até mesmo acessar as câmeras de segurança da nossa casa, estando a muitos quilômetros de distância. O fato é que as redes simplesmente estão lá. E quando menos se espera, já estamos utilizando as suas facilidades. O que muitos não sabem ou nunca pararam para pensar é em como tudo isso funciona de forma tão sincronizada, independente de qual celular ou qual computador se use, de qualquer lugar e a qualquer hora. Partindo desse ponto, vamos entender melhor sobre o mundo das redes IP. Começando pela definição de internet. A própria palavra já remete ao seu significado, que visa interconectar redes. Essas redes podem seguir tecnologias distintas, mas todas conseguem se comunicar devido a uma arquitetura padrão que foi desenvolvida justamente para garantir que qualquer equipamento ao redor do mundo consiga falar a mesma língua quando conectado à rede e assim se comunicar. Esse padrão foi chamado de arquitetura TCP/IP. De uma forma simples, o TCP/IP é o principal conjunto de protocolos de envio e recebimento de dados na internet. TCP significa Transmission Control Protocol, ou Protocolo de Controle de Transmissão. E o IP é o Internet Protocol, ou Protocolo de Internet. O termo protocolo é uma espécie de linguagem utilizada para que dois computadores consigam se comunicar. Então, podemos dizer que o TCP/IP é uma espécie de idioma que permite as aplicações conversarem entre si. Na verdade, o modelo TCP/IP é dividido em 4 camadas. São 4 camadas lógicas baseadas em cima de uma 5ª camada física. São elas: camada de aplicação, transporte, rede e enlace. Cada uma é responsável pela execução de tarefas distintas dentro da rede. Essa divisão em camadas é uma forma de garantir a integridade das informações que serão trocadas entre os dois usuários. Detalhando um pouco mais esse padrão de comunicação universal, podemos dizer que o IP é uma identificação única atribuída a cada computador conectado à internet, o qual também chamamos de endereço IP. Podemos imaginá-lo como um documento de identificação, como se fosse o nosso CPF, só que atribuído aos computadores ou qualquer outro equipamento conectado às redes de dados. Agora que já sabemos desses detalhes e como uma rede consegue se comunicar nos 4 cantos do mundo, vamos assistir a um pequeno vídeo produzido pelo NIC-BR que vai explicar todo esse conceito de redes associado a um tema que, se você ainda não conhece, com certeza vai ver muito por aí. Eu estou falando da internet das coisas, um conceito que abrange tudo o que conhecemos hoje em termos de conectividade atrelado ao futuro das redes IP. E se formos analisar, esse futuro já é uma realidade. Acompanhe comigo. Algumas coisas precisam de um manual, um pequeno livro ou folheto que ensina como devem ser usadas, mas ferramentas ou objetos verdadeiramente úteis e que resolvem nossos problemas normalmente não precisam de um. Quando algo é tão complicado a ponto de precisar de um manual, e principalmente se esse manual é tão complicado a ponto de começar com uma explicação sobre ele mesmo, você pode começar a ficar preocupado. Este vídeo explica a internet das coisas e foi feito pelo NIC-BR.
Hoje, você não precisa mais de um manual para usar a internet em seu tablet, smartphone ou computador, certo? Mas não foi sempre assim. A internet nasceu da ARPANET, uma rede experimental financiada pelos militares dos Estados Unidos. Ela nasceu interligando grandes universidades e centros de pesquisa. Era literalmente uma rede que interligava computadores de médio e grande porte, permitindo que os pesquisadores em cada universidade compartilhassem a capacidade de processamento dos seus equipamentos. Com o tempo, mais e mais redes foram se interligando até chegarmos à grande rede mundial que temos atualmente. Várias aplicações interessantes, usadas principalmente para facilitar de alguma forma a interação entre pessoas, foram sendo criadas e houve diversos avanços na tecnologia. Tivemos o e-mail, os computadores pessoais, a web, o comércio eletrônico, os buscadores, a tecnologia de rede sem fio, as músicas online, os PDAs, a tecnologia de voz sobre IP, os vídeos online, os smartphones e as diversas redes sociais. Hoje, muito mais do que uma rede de computadores, a internet é uma rede de pessoas e comunidades. No nível mais básico, ela ainda interliga computadores, mas ela evoluiu para ser muito mais do que isso. Mark Weiser, um importante cientista da computação, criou no final da década de 80 um conceito interessante. Nas palavras dele, a computação ubíqua é a terceira onda da computação que está apenas começando. Primeiro tivemos os mainframes, compartilhados por diversas pessoas. Estamos na era da computação pessoal, com pessoas e máquinas estranhando umas às outras. A seguir vem a computação ubíqua, a era da tecnologia calma, quando a tecnologia recua para o pano de fundo de nossas vidas. É dele ainda a afirmação de que as tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem. Elas se integram à vida do dia a dia, ao nosso cotidiano, até serem indistinguíveis dele. É verdade que ainda hoje estranhamos um pouco a tecnologia, mas é cada vez menos verdade. Lembrando o que afirmamos no começo deste vídeo. Hoje você não precisa mais de um manual para usar a internet. Podemos também dividir a história da internet em 3 fases. A primeira fase foi a da internet como uma rede de computadores. Com o tempo, ela evoluiu para uma segunda fase, onde passou a ser uma rede de pessoas e comunidades. Estamos atualmente vivendo o nascimento de uma nova fase, da internet das coisas. Nessa fase, a rede passa a interligar vários tipos de objetos e dispositivos inteligentes, que vão interagir entre si e conosco, tornando o nosso dia a dia mais fácil. A internet e os computadores estão desaparecendo, estão cada vez mais tão presentes em tudo que nem reparamos mais neles. Simplesmente esperamos que estejam lá e os utilizamos sem muito esforço. O físico e escritor contemporâneo Michio Kaku afirma que em cerca de um século, talvez nós possamos ser como os deuses da mitologia. Computadores silenciosamente lendo nossos pensamentos serão capazes de realizar nossos desejos. Nós poderemos mover objetos apenas com a força da mente. Com o poder da nanotecnologia, poderemos pegar um objeto e transformá-lo em alguma coisa diferente. Embora coisas assim possam parecer inimaginavelmente avançadas, as sementes dessas tecnologias estão sendo plantadas nesse momento. É a ciência moderna e a tecnologia, e não mágicas encantos, que nos darão esse tipo de poder. Atualmente, já é possível, por exemplo, automatizar toda a sua casa e controlá-la por um tablet. Eventualmente, você nem precisa controlar as coisas. Os objetos podem simplesmente reagir à sua presença. Cidades podem espalhar sensores para monitorar a temperatura, a velocidade do vento, umidade e qualidade do ar. E esses podem ajudar na previsão do tempo, por exemplo. Um automóvel pode comunicar-se com outros diretamente, avisando-os de um engarrafamento, ou mesmo de uma freada brusca ou acidente. Você pode usar objetos, como relógios ou roupas, para monitorar constantemente seu pulso ou outras medidas do seu estado de saúde e avisar seu médico automaticamente em caso de problemas. Sua geladeira pode fazer sozinho o pedido dos produtos que estão para acabar. Há realmente tantas possibilidades diferentes que é difícil escolher quais enumerar como exemplos. Essa evolução da internet tem realmente muitas possibilidades promissoras e é muito bem-vinda. Contudo, também temos que tomar alguns cuidados. Vamos falar agora de alguns pontos de atenção importantes em relação a esse futuro. Em primeiro lugar, não podemos esquecer da segurança dos dispositivos. Na internet atual já temos muitos problemas: invasões, ataques, spam, vírus, botnets, etc. Alguns deles decorrem de problemas nos softwares usados nos computadores, ou de configurações mal feitas. Ao embutir um pequeno computador em um objeto qualquer, não se pode deixar a segurança em segundo plano. O que aconteceria se um hacker invadisse seu automóvel e acionasse os freios numa hora indevida? Outro ponto de atenção é a privacidade. Quem terá acesso aos muitos dados disponíveis sobre você? Por exemplo,
Você poderá compartilhar os dados de muitos tipos de sensores que avaliam seu estado de saúde com seus médicos. Mas será que você vai desejar que o seu banco tenha acesso aos mesmos dados? Recentemente fomos todos negativamente surpreendidos com denúncias de que a NSA, um órgão do governo dos Estados Unidos, está coletando dados sobre todos nós. Certamente não queremos que o futuro nos lembre do filme 1984 de George Orwell, onde o ditador, chamado de Big Brother ou Grande Irmão, vigiava e controlava tudo e todos. A discussão sobre os limites da privacidade na internet já é atualmente uma pauta importante, e sua importância só tende a aumentar. O terceiro ponto de atenção é um desafio técnico relacionado à própria infraestrutura da internet. Hoje temos alguns bilhões de dispositivos na rede mundial. Com a internet das coisas, em breve serão dezenas, depois centenas de bilhões. Os endereços IP que identificam cada um desses dispositivos de forma única não têm a capacidade para todo esse crescimento. Por isso, a internet está em um processo de transição com a implantação de uma nova tecnologia que substituirá o IP versão 4. O novo protocolo é o IP versão 6 ou IPv6, e essa transição está muito atrasada. Já não temos mais IPs versão 4 e muitos provedores estão começando a compartilhar endereços entre vários usuários simultâneos, usando uma técnica chamada Carrier Grade NAT. Isso pode, no extremo, levar ao fim da internet como a conhecemos. A implantação do IPv6 é necessária para a continuidade da internet e para sua evolução. Bem, é isso. Fique atento à implantação do IPv6, exigindo que equipamentos e serviços sejam compatíveis. Fique atento também às questões de privacidade e segurança na rede. E aproveite o futuro em que a tecnologia é sua amiga. Esperamos você no canal do NICBR no YouTube, o NICBR Vídeos, com mais vídeos sobre internet e redes. Agora que você já sabe o que é uma rede IP, vamos falar sobre o sucessor do endereço IPv4, o IP versão 6. Conforme falado no final do vídeo, o IPv4 foi um protocolo que resistiu a muitas mudanças tecnológicas e atualmente já não nos atende por conta da sua escassez, sem contar outras deficiências que foram sendo percebidas no decorrer dos anos. Com a internet das coisas, está cada vez mais claro que a sua definição vai além de conectar sensores, elementos de automação residencial, câmeras IP ou qualquer outro objeto. Vai muito além de apenas conectar algo. Quando começamos a integrar tudo isso com a internet que temos hoje, essa mescla entre coisas e pessoas só será possível se tivermos a implementação do IP versão 6, pois as novas tecnologias e aplicações dependem dele para sobreviver e evoluir. Vamos fazer uma comparação entre as duas versões do endereço IP. O endereço IPv4 possui 32 bits de comprimento, que são representados originalmente na notação binária, ou seja, através de combinações de zeros e uns. Então, com esses 32 bits, tivemos acesso a pouco mais de 4 bilhões de endereços IP. Porém, como vimos no vídeo, já não existem mais IPs para uso, situação que desencadeou o surgimento de técnicas que visam compartilhar um mesmo endereço IP entre vários usuários. Já o IPv6 possui 128 bits de comprimento expresso na notação hexadecimal. E a quantidade de endereços disponíveis para uso é de 341 decilhões. Isso é equivalente a 56 octilhões de vezes a quantidade de pessoas no mundo, contando que hoje temos em torno de 7 bilhões de habitantes no mundo. Ou então, 79 octilhões de vezes a quantidade de endereços IP versão 4. E uma pergunta que fazemos a nós mesmos depois de saber tudo isso é: como e quando teremos acesso a todos esses IPs? Ou então, o que precisa ser feito para que essa migração de protocolos ocorra? Veja no próximo vídeo uma explicação rápida sobre algumas técnicas de transição entre as versões 4 e 6. Nem toda mudança pode ser feita de um momento para o outro, de uma vez só. Às vezes precisamos de um período de adaptação, com regras de transição. Por exemplo, quando os números dos telefones móveis mudaram de 8 para 9 dígitos, durante algum tempo ambas as opções funcionavam. Algo semelhante acontece na transição para o IPv6. Este é o vídeo Técnicas de Transição IPv6, parte 1, feito pelo NICBR. Foram desenvolvidas muitas técnicas com o objetivo de permitir ou facilitar a transição entre os protocolos na internet e nas redes. Vamos analisar algumas delas, para facilitar a escolha da melhor técnica para cada necessidade.
Toda a dificuldade na transição do IPv4 para o IPv6 acontece porque os protocolos são incompatíveis entre si. Isso foi uma decisão de projeto. A solução planejada para a transição do IPv4 para o IPv6 foi o uso da pilha dupla. O IPv4 deveria continuar a ser usado normalmente e o IPv6 deveria ser implantado em cada elemento da internet no decorrer de uma década, talvez duas. Antes do esgotamento do IPv4, o IPv6 estaria presente em todos os elementos da rede. Esse plano não funcionou. Mas mesmo quando se pensava que o IPv6 seria implantado em toda a internet enquanto ainda havia endereços IPv4 disponíveis, seriam necessárias técnicas de transição auxiliares. Chamaremos aqui essas técnicas de tradicionais e vamos estudá-las na primeira parte desse vídeo. Elas tentam resolver basicamente um problema: interconectar redes IPv6 usando túneis sobre uma rede que é predominantemente IPv4. É possível encapsular pacotes IPv6 diretamente dentro de pacotes IPv4, como payload, ou seja, o pacote IPv6 é carregado como conteúdo no lugar dos dados do pacote IPv4. Nesse caso, no campo protocolo no IPv4, especifica-se o valor 4129 em hexadecimal. Esse tipo de encapsulamento está descrito na RFC 4213 e é conhecido como 6in4, ou IPv6 in IPv4. Popularmente é chamado também de protocolo 41. É possível configurar túneis manualmente usando o 6in4. Essa configuração consiste basicamente em definir os endereços IPv4 de origem e destinos utilizados em cada extremidade do túnel. Túneis IPv6 estáticos configurados manualmente são úteis em diversas situações. Por exemplo, podem ser utilizados para contornar um equipamento ou enlace que não suporta IPv6 numa determinada rede. Podem também interligar duas redes IPv6 por meio da internet IPv4. Outra solução parecida é o GRE, ou Generic Routing Encapsulation. Está descrito nas RFCs 2784 e 2890. O GRE tem um cabeçalho próprio. Ele pode transportar diversos tipos de protocolos. Pode também ser transportado em vários tipos de protocolos. Para encapsular pacotes IPv6 e IPv4, primeiramente acrescenta-se o cabeçalho GRE. O cabeçalho IPv4 é acrescentado depois e no campo protocolo especifica-se o valor 47, 2F em hexadecimal, indicando que o IPv4 está transportando o GRE. O túnel GRE também é configurado estaticamente, de forma muito semelhante ao túnel 6in4. Praticamente todos os roteadores e sistemas operacionais suportam essa técnica. A vantagem do túnel GRE em relação ao 6in4 é que o primeiro pode transportar diversos tipos de protocolos simultaneamente, enquanto o segundo só transporta IPv6. Por exemplo, algumas redes usam um protocolo de roteamento interno chamado ISS, que não usa pacotes IP na camada de rede, mas de um outro protocolo chamado CLNS. Com o GRE é possível criar um túnel capaz de transportar IPv6 e CLNS simultaneamente. A desvantagem da técnica é o overhead maior. Os casos de uso para túneis estáticos 6in4 e GRE são muito semelhantes. A escolha entre eles é simples. Se o IPv6 é o único protocolo que deve trafegar no túnel, o encapsulamento 6in4 é a melhor escolha. Se for necessário transportar outros protocolos no mesmo túnel, o GRE deve ser utilizado. Os tunnel brokers podem ser considerados provedores de acesso IPv6 virtuais. O mecanismo está documentado na RFC 3053. Foi criado no início da década de 2000, quando o número de ofertas de conectividade IPv6 nativa era ainda muito pequeno e tinha o objetivo de fornecer uma alternativa de conexão estável e persistente por meio de túneis para os interessados. Os tunnel brokers operam da seguinte forma: normalmente é um sítio web, onde o interessado cria uma conta e solicita o serviço. Uma vez aprovado o fornecimento do túnel, este é configurado no provedor, num servidor de túneis. As informações para configuração no usuário são então enviadas. Uma vez que o usuário configure o túnel corretamente em sua rede, este é estabelecido, provendo conectividade IPv6 sobre a internet IPv4. Diversos tipos de tecnologia podem efetivamente ser usadas para o estabelecimento dos túneis. A utilização de um tunnel broker, como os disponíveis em www.6.net e www.tunnelbroker.net, pode ser uma opção para quem está estudando IPv6 e para operadores de rede que estão iniciando a implantação do protocolo, mas ainda não contam com disponibilidade de trânsito IPv6 nativo. Recomenda-se o uso deste mecanismo apenas em caráter de teste.
Atualmente, o uso de MPLS sobre IPv4 é bastante difundido nas redes. 6PE e 6VPE são técnicas que permitem a implantação do IPv6 sem alteração do núcleo MPLS de uma rede. Apenas os roteadores de borda, os PE ou Provider Edge, precisam de atualização de software, caso ainda não suportem a técnica, além de novas configurações. As técnicas 6PE e 6VPE estão descritas respectivamente na RFC 4798 e 4659. Os roteadores PE devem ser pilha dupla. Os roteadores do núcleo MPLS não têm conhecimento de que estão transportando pacotes IPv6, pois só consideram os cabeçalhos MPLS. No 6PE é mantida apenas uma tabela de roteamento, de forma que a técnica é mais adequada para provimento de internet. No 6VPE é possível manter diversas tabelas de roteamento independentes, separadas logicamente, tornando-a apropriada para serviços de VPN. O 6PE e o 6VPE são recomendados para todos os operadores de redes que utilizam MPLS em seu núcleo. 6PE e 6VPE são as melhores opções para implantar IPv6 em tais redes. São tecnologias maduras, amplamente utilizadas e suportadas pelos principais fabricantes de equipamentos de redes. Por fim, 624 e o Teredo são técnicas que permitem que computadores consigam conectividade IPv6 automaticamente e são suportadas de forma automática e sem intervenção do usuário por versões recentes do Windows e outros sistemas operacionais. Elas tiveram um papel histórico importante, mas atualmente têm pouca utilidade e constituem um risco à segurança de redes corporativas. Um computador com um túnel automático pode contornar indevidamente restrições de segurança pré-estabelecidas. Recomenda-se desativá-las e bloquear seu uso em redes corporativas. As técnicas abordadas até aqui foram desenvolvidas há vários anos em um contexto onde o principal problema da transição para o IPv6 era o de interconectar as redes que já utilizavam o novo protocolo com uma internet predominantemente IPv4. Na segunda parte, começaremos a estudar novas técnicas de transição que resolvem um problema diferente: como conectar usuários a uma internet IPv6, oferecendo-lhes ainda conectividade IPv4, mas sem novos endereços IPv4 livres. O IPv4 já acabou, e agora? Assine o canal NICBR Vídeos no YouTube e até lá! Embora tenhamos muitas empresas e provedores de internet correndo atrás de toda essa adequação, já vimos que não será uma tarefa fácil ou rápida de ser executada. Aqui no Brasil, existem vários órgãos de incentivo à adoção e disseminação do IPversão 6. E esses órgãos estão acompanhando de perto todas as novidades e estatísticas de migração. Portanto, é sempre interessante ficarmos de olho nos portais do IPv6.br, do NICBR e também do CGI.br. Para complementar o assunto, eu vou fazer uma pequena demonstração prática do IPversão 6, que trata-se de uma rápida configuração do protocolo de roteamento HIP New Generation, ou HIP-NG. Para isso, temos que configurar as interfaces dos dispositivos de rede. No caso, utilizamos roteadores e, em seguida, habilitar o uso de protocolos nesses equipamentos. A experiência será feita através de um software de simulação de rede de dados, o mesmo que disponibilizamos aos alunos dos nossos cursos de educação à distância na área de redes IP. Então, eu já estou com o software ENSP aberto, né? Já selecionei os meus 3 roteadores referentes ao meu cenário da primeira experiência. Escolhi o roteador AR2220, que possui aí um combo de interfaces Gigabit Ethernet, que serão utilizadas para a nossa simulação. E agora falta apenas conectá-los. Vamos selecionar aqui em conexões o tipo de conexão Copper, que simula conexão de rede. E vamos selecionar aqui para a primeiro roteador a porta Gigabit Ethernet 001, que está conectada ao segundo roteador em sua porta Gigabit Ethernet 001. Depois do segundo roteador, nós estamos conectados na Gigabit Ethernet 002 para o terceiro roteador na Gigabit Ethernet 001 também. Bom, vocês podem notar, de acordo com o cenário, que aqui tem ainda uma outra conexão que passa a ideia de uma continuidade de rede, que é a porta Gigabit Ethernet 002. Como nós não temos um quarto elemento
né, posicionado logo aqui acima, nós vamos configurar essa interface dentro do roteador A, que é esse meu primeiro, porém, é uma interface que vai existir de forma lógica, ela não vai ser representativa, né, fisicamente aqui na nossa experiência. Mas vocês vão ver que nós podemos configurar essa interface e simular uma conexão da mesma forma, né, uma continuidade de rede. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o primeiro roteador, mas antes vamos dar aquele start, né, nos dispositivos. Notem que, além de eu poder clicar com o botão direito em cima de cada um e selecionar o botãozinho Start, eu também posso selecionar os 3 roteadores de uma só vez e clicar aqui em cima na minha barra de ferramentas superior no botão Start Device, que também vai inicializar o dispositivo da mesma forma. Então, eles já estão passando pela transição de offline para online. Daqui a pouco os meus links ficarão verdes e aí eles já estão prontos, né, para serem configurados. Só aguardar alguns segundinhos. Ah lá, o meu primeiro link já ficou online, já está com status ativo. E o segundo também. Podemos começar. Primeira coisa, então, entro no meu primeiro roteador, que é o RA, nós ainda não nomeamos ele, né, como RA, então aqui vai aparecer o nome que vem, né, padrão, que é Huawei. Primeira coisa, nós podemos desligar o aviso de mensagens automáticas, que são algumas mensagens indesejadas que ficam aparecendo enquanto nós estamos configurando o equipamento. Então, antes de tudo, você pode utilizar o comando undo terminal monitor. E ele vai desligar o aviso de mensagens automática, né? Lá ele mostra que o terminal monitor está off. Depois disso, acessamos o System View. Lembrando que podemos abreviar o System View para apenas sys, né? SYS, ele vai entrar nesse prompt da mesma forma. E agora, nós vamos renomear o roteador. Então, sysname RA. Beleza, renomeei. Primeira coisa é habilitar a utilização do IPv6 no roteador. Ele sabe que esse tipo de configuração e o formato de endereçamento IP versão 6 vão ser utilizados daqui em diante. Bom, em seguida, entramos na interface Gigabit Ethernet 001, para realizar a primeira configuração da comunicação com RB, que é o roteador vizinho. Então, depois que eu entro na interface, eu também tenho que novamente habilitar o uso do IPv6. Então, eu digito IPv6 Enable. Beleza. Em seguida, já que eu estou dentro da interface, eu vou configurar o endereço dessa interface. Então, qual que é o comando? IPv6 Address e o endereço dela, que se vocês olharem lá no nosso cenário, vai estar com a indicação 2.1 espaço 64, que é o prefixo de rede, né, da minha interface. Beleza. Feito isso, vou acessar agora a minha segunda interface para realizar a sua configuração IP. Vamos já utilizar a notação abreviada para vocês irem se familiarizando. Então, ao invés de digitar interface Gigabit Ethernet 002, eu vou digitar int Gigabit Ethernet, apenas G, ele já interpreta o comando, 002, e ele também vai entrar perfeitamente na interface. Mais uma vez, habilito a utilização do IP versão 6 e configuro o endereçamento IPv6. Então, IPv6 address, vou abreviar aqui para IPv6 ADD, ele já vai conseguir interpretar o comando, e coloco lá o endereço da minha interface Gigabit Ethernet 002, que se vocês olharem no cenário, é o endereço
2 pontos, 1, espaço 64. Beleza. Agora, nós vamos repetir o mesmo procedimento no segundo e terceiro roteadores, que serão o nosso RB e RC. Então, eu posso minimizar aqui a minha tela do RA, clico já em R2 e vou realizar os mesmos procedimentos. Desabilitar o envio de mensagens automáticas, undo, terminal monitor, que eu posso muito bem também abreviar por termimon, né? Ele já vai entender o comando. Sys, para acessar o System View, ele já mostra que realmente conseguiu, né, entender o comando e acessou o System View, o modo de configuração do usuário. Vou renomear o meu roteador para RB, vou habilitar a utilização do IPv6 nessa configuração e vou configurar as minhas interfaces. Primeira interface, então, interface Gigabit Ethernet 001. Habilito a utilização do IPv6, IPv6 Enable, poderia digitar IPv6 espaço EN, ele já vai entender que é o Enable, mas eu vou escrever o comando completo por enquanto. Depois eu defino o endereço IP da minha interface, IPv6 address, 2 pontos, 2 novamente, prefixo 64. Então, essa é a interface Gigabit 001, cujo lá no cenário vocês têm aí o endereço, dois sinais de 2 pontos e 2 novamente, com o prefixo 64. Dou um quit, ou simplesmente Q, né, para sair da minha interface e já vou acessar a segunda interface Ethernet, né, Gigabit Ethernet 002. Nesse caso, vou configurar a minha interface IPv6 Enable, IPv6 Address, e olho lá o meu endereço, que é 3, 3, com prefixo 64. Ok. Finalmente, em RC, minimizamos aqui o RB, undo terminal monitor, System View, Sysname, RC, renomeamos, ok. Habilita a utilização do protocolo IP versão 6 e vou configurar a minha única interface de RC, que é a interface, Gigabit Ethernet 001. Joia! Dentro da interface, habilito a utilização do IP versão 6, pode escrever IPv6 Enable ou IPv6 EN, ele já vai interpretar o comando perfeitamente. Eu estou frisando, pessoal, essa observação da abreviação, para vocês não acharem que hora eu escrevo o comando completo, hora eu abrevio, que hora que faz o quê. Não tem diferença, tá? Você pode usar abreviado, pode usar o comando completo, ele vai entender perfeitamente. E, por fim, o endereço IPv6 da interface Gigabit Ethernet 001, que é 3, 2 pontos, 2, com a máscara 64. Tá joia? Feito isso, o primeiro passo do nosso roteiro está pronto. Agora vamos para o segundo passo, que é a configuração do protocolo RIP-NG em si, né? Minimizamos aqui a tela de RC e novamente voltamos lá em RA. Bom, podemos sair aqui da nossa interface Gigabit Ethernet 002, né, de RA, e para habilitarmos o RIP-NG, nós temos que estar nesse prompt de comando do System View. Se vocês estiverem no prompt de comando inicial, que é esse daqui, ó, RA com esse prompt de sinal de menor e maior, né, vocês não vão conseguir configurar a interface. Vocês têm que estar na interface de configuração privilegiada, né, de usuário, que é esse daqui, o System View. Então, retornando, qual que é o comando, então? Simplesmente digite RIP-NG espaço 1. Por que tem esse valor 1? Esse valor 1, ele é uma variável, né?
ele é padrão e sempre acompanha o comando do protocolo. Então, em várias configurações, veremos a existência desse número 1 aqui. Beleza. Em seguida, né, entro na minha interface Gigabit 002 e realizo a configuração também dentro da interface. RIP-NG espaço 1, Enable, beleza. Saio da interface, Quit, ou simplesmente Q, entro na interface Gigabit Ethernet 001 e faço a mesma coisa. Vou habilitar a utilização do protocolo RIP-NG, né? Seguido aí do comando RIP-NG espaço variável 1, espaço Enable. E dou um quit para voltar no meu prompt inicial novamente. Vou lá em RB, vou fazer os mesmos comandos. Primeira coisa, habilitar o RIP-NG. Depois, acessa a interface Gigabit 001. Habilita o RIP-NG dentro da interface. Depois, entra na interface Gigabit Ethernet 002 e também habilita o protocolo RIP-NG dentro da interface. Joia. Por fim, vamos lá em R3 e vamos habilitar a utilização do RIP-NG dentro do roteador. Em seguida, acessamos a interface Gigabit Ethernet 001 e também habilitamos a utilização do protocolo RIP-NG dentro dessa interface. Ok, então, após habilitar o RIP nova geração, né, em todos os roteadores, voltamos lá em RA para verificar as configurações feitas. Essas configurações, pessoal, deverão aparecer na tabela de roteamento de RA, né, indicando que o próprio protocolo RIP-NG encontrou a sua vizinhança que foi estabelecida a partir da configuração que nós acabamos de realizar. Então, qual que é o comando que mostra essa configuração? É o comando display RIP-NG 1 route, vai mostrar as rotas RIP-NG aprendidas pelo roteador A. Então, olha só, ele já detectou aqui um par, né, que é a comunicação direta peer-to-peer, que é representado por esse endereço que começa com FE80, também chamado de FE80, né? Vocês podem encontrar também essa referência como FE80. Esse FE80, pessoal, é um endereço chamado de link local que é gerado automaticamente, né, pela própria rede que foi criada. Então, isso daqui ele não é configurado por nós, ele é descoberto de forma automática pelos próprios protocolos de camada de enlace, camada 3, né, da minha versão 6 aí do IP. Então, esse endereço link local está acessível aqui pela interface Gigabit Ethernet 001 e tenho aqui o meu destino que foi encontrado, que é a rede 3.2.2. Dentro dessa rede 3.2.2, vocês olhem lá no cenário, vocês notem que existe qual rede? A minha interface Gigabit Ethernet 002 de RB, né, que pertence à rede 3.2.2, seguido aí de algum outro endereço, né, que está dentro dessa rede mãe. Então, essa rede é acessível via, né, o endereço FE80, né, com um custo igual a 1 e beleza, tá feita aqui a nossa configuração. Viram como é fácil? Claro que essa é uma atividade simples, mas existem muitas outras configurações possíveis para você colocar em prática na sua própria casa ou de qualquer outro lugar. Hoje já não existem mais barreiras quando a questão é aprender a prática junto aos fundamentos ensinados via EAD. Está aí um ótimo exemplo de como as redes IP facilitam hoje as nossas vidas, não é? Agora que já sabemos exatamente o que é uma rede,
e como podemos conectar todas as máquinas, pessoas e coisas dentro dela, é importante saber que não só a área de rede de dados tem envolvimento direto com o protocolo IP. Quando falamos em telecomunicações, facilmente associamos esse conceito à comunicação entre 2 ou mais indivíduos. Sim, as redes móveis de telefonia celular é uma área que precisa e muito das redes IP para continuarem evoluindo, principalmente agora com a tecnologia de quarta geração, ou LTE. Ao contrário do que se tinha nas redes legadas de segunda e terceira geração, o 2G e o 3G, onde as chamadas de voz eram comutadas por circuitos e os dados comutados por pacotes, o LTE é conhecido como All IP, ou seja, tanto a voz quanto os dados são comutados por pacotes, não havendo a necessidade de conexão com as centrais de comutação. Para isso, o 4G possui em sua arquitetura elementos que tratam a voz, transformando-a em pacotes, e elementos que roteiam esses pacotes para o usuário de destino através da rede IP. Além dos equipamentos de transmissão de sinal celular, as estações radiobase também são utilizadas para abrigar os equipamentos via rádio do sistema de transmissão televisivo. Esse campo também tem sido impactado com a constante evolução das tecnologias de redes, que hoje oferecem um serviço muito bem aceito pelos novos tipos de usuário da internet. Trata-se da tecnologia Over the Top, ou OTT. OTT é como se denominam os serviços de áudio e vídeo pela internet, dos quais os mais conhecidos no Brasil são o Netflix e o iTunes, grandes conhecidos dessa nova geração que passa grande parte do dia conectada. O próprio YouTube se enquadra nessa categoria, assim como novos serviços que estão chegando via Google e Amazon, por exemplo. Essas são redes que concorrem diretamente com a TV por assinatura, pois alugam filmes a preços baixíssimos se comparados ao das operadoras. Essa tecnologia conquista mais espaço a cada dia, graças à mudança no perfil dos consumidores, que agora buscam o entretenimento em qualquer lugar e a qualquer hora. Essa mudança de comportamento se deve à quantidade de dispositivos conectados, gerando uma necessidade de experiência sob demanda. Além da alta disponibilidade e acesso ilimitado a filmes, seriados, o preço inferior aos serviços de televisão tem chamado muito a atenção dos usuários, fomentando a procura por esses serviços OTT. Percebendo isso, as grandes empresas de televisão paga vêm construindo estratégias para frear esse crescimento. A principal delas é a disponibilização de vídeos sob demanda, também conhecidos como Voice on Demand. Esse termo, vídeo sob demanda, é uma solução de vídeo sobre uma tecnologia chamada DSL, que é uma tecnologia de banda larga. Por meio de uma página da web na tela da TV, o assinante pode escolher diferentes tipos de filmes e programas de TV que estejam disponíveis. Novos modelos de negócio estão surgindo a cada dia com a inclusão de novas entidades em parcerias para o oferecimento de mais aplicações. Os serviços de valor adicionado envolvendo comunicação de voz, dados, imagens e vídeo começam a se destacar e ganhar mais espaço nas telecomunicações. Por fim, a convergência dos setores de telecom e de informática, impulsionada pela internet, tem viabilizado o acesso aos mesmos serviços através de vários meios de transmissão, desde as redes fixas até as comunicações via satélite, utilizando os mais diversos tipos de terminais. Mudando um pouco de assunto, gostaria de ressaltar que, além do conhecimento em redes IP, como uma premissa básica para praticamente todos os setores de telecom, existe ainda outra habilidade muito procurada nos profissionais de tecnologia da informação. Trata-se das certificações. O mercado de tecnologia é extremamente dinâmico e exige que os profissionais se mantenham sempre atualizados. As certificações surgiram como um diferencial na carreira de técnicos e engenheiros e hoje são consideradas um fator decisivo na hora de definir qual profissional vai se dar melhor em uma vaga ou na promoção em uma empresa em que se trabalha. Para muitos, as certificações têm peso maior até mesmo do que uma pós-graduação
E o principal motivo delas serem tão bem vistas pelo mercado é o fato de deixar o profissional melhor preparado para desempenhar funções específicas em determinadas áreas. Aqui no Inatel, você tem acesso a cursos preparatórios para obter as certificações nas áreas de redes IP e LTE. 2 cursos projetados para você estudar de qualquer lugar e a qualquer hora com total suporte dos tutores. E o mais importante, sem perder a qualidade de uma certificação presencial. Depois de capacitados, os estudantes passam por uma prova que é aplicada por uma instituição reconhecida internacionalmente e obtêm o resultado na mesma hora. Após alguns dias, o certificado oficial é recebido em formato digital via e-mail. Tudo muito prático e simples. Bom, espero que você tenha gostado desse webinar e que tenha ficado mais clara a real importância das redes IP no atual cenário das telecomunicações. É claro que existe uma infinidade de serviços que eu não citei aqui hoje, mas eu acredito que tenha conseguido elencar os que mais vemos na mídia. Quem tiver perguntas, pode ficar à vontade aqui no chat e não se esqueça de se inscrever, clicando no botão que está aqui embaixo e garanta já sua vaga nos cursos EAD do Inatel. Obrigada pela presença e até a próxima!